estar meditando em algumas coisas interessantes aqui que Deus tem colocado no nosso coração. Hoje de manhã foi muito gostoso, onde tivemos aqui, vimos a unção de Deus, a graça de Jesus se manifestando na nossa vida nesta manhã. Quem esteve aqui de manhã? Levanta a mão assim. Quem esteve de manhã? Olha, muitas pessoas estiveram aqui. Foi muito bom, gente. Mateus 27, 32. Diz assim a palavra do Senhor: ao saírem, encontraram um sirineu, chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. Somente esse pedacinho aí, a gente vai pular para o capítulo 28, o versículo de 1 a 6. No findado sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu e chegou-se e removeu a pedra e assentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temas, porque sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Que o Senhor abençoe a sua palavra nesta hora. Irmãos, existem algumas coisas muito peculiar aqui nesse trecho da Bíblia. A primeira coisa que eu quero compartilhar com os irmãos, que aquele trecho lá em Jerusalém, Jesus ele estava em Jerusalém, na parte de cima da cidade. Não sei se vocês sabem, mas Jerusalém está dividida em duas cidades: a cidade antiga e a cidade nova, embaixo, hoje, né? Então lá tem um caminho chamado Via Sacra. Essa região, ela é dominada pela Igreja Católica, naquela região. E eles marcaram a chamada Via Sacra. Marcaram os lugares onde Jesus caiu, onde Jesus passou, até o Gólgota, porque ele foi crucificado do lado de fora da cidade. E algumas coisas que eu quero compartilhar com os irmãos, talvez eu vou ficar conversando um pouquinho, e depois nós vamos entrar propriamente dito no texto. A primeira coisa que eu quero compartilhar com os irmãos é a questão da unção. A unção, nós podemos entender a unção de duas maneiras. O preço é aquilo que negocia, o valor é aquilo que é inegociável. Por exemplo, você tem a unção de Deus, ela é inegociável. Pastor, o que é a unção? A unção é um poder extraordinário. Para que serve, pastor? Ele serve para nos levar aonde nunca eu teria ido. A unção também ela serve para me colocar e me dar algo que eu nunca teria. E também a unção serve para eu chegar aonde eu nunca cheguei. Então, pessoal, eu quero falar de Simão Sirineu. Quem era Simão Sirineu? Alguém poderia dizer que Simão Sirineu era um pagão que estava ali naquela região, naquele momento. E nós vamos entender que ele não era pagão. Simão Sirineu é de Cirene. Cirene era uma província, um lugar que naquela época o Império Romano dominou aquele lugar e colocou o nome de Cirene, que na verdade era a Etiópia. Hoje é dominado por outras coisas, mas
Mas naquela época, nós vamos ver, há quase 3.000 anos atrás, quando, mais ou menos isso, quando era um reino poderoso, era o reino de Sabá, onde a rainha de Sabá, ela foi encontrar Salomão, e lá para ver, ouvir a sabedoria de Salomão. Mas antes de a gente entrar no texto, nós vamos observar que aquela rainha, ela teve um contato íntimo com Salomão, que no qual nasceu um filho, que foi morar naquela região da Etiópia. E aí, onde ali cresceu um grupo de judeus negros, que a gente vai encontrar lá no livro de Atos, quando Simeão é apresentado como o Níger. Simão o Níger, que quer dizer negro. Agora, o que estava acontecendo naquele momento em Jerusalém? O que estava acontecendo? Era a Páscoa judaica, que é o Pessá. Naquela época, então as pessoas vinham para Jerusalém, e eles chegavam em Jerusalém, tinha um lugar que era mais ou menos umas 4 vezes o tamanho desta igreja, mais ou menos. Lá no centro tinha um altar de sacrifício de 2,80 metros, e todo judeu precisava estar ali naquele lugar, para entrar naquele lugar, para assistir o sacrifício. E quando ele assistia o sacrifício, ele tinha que entrar com vestiduras brancas, ele tinha que vir com vestiduras brancas, e chegar ali na porta, colocar as vestiduras, e entrar naquele lugar. E ao entrar naquele lugar, o sacerdote pegava a ovelha, sacrificava a ovelha, furava as veias do pescoço daquela ovelha e aspergia. Depois que eles aspergiam aquele sangue, ele depois fazia uma maneira daquele sangue esparramar ou bater na veste das pessoas que estavam ali. Então, quando aquele sangue batia nas vestes das pessoas, as pessoas achavam-se purificadas do pecado. Ou seja, aquelas pessoas eram responsáveis de levar a purificação de pecado para as suas ovelhas. O Simão Sirineu estava na porta, naquele lugar, logo no primeiro átrio. E ele estava em pé, ele tinha que entrar, porque ele estava, você pode observar aqui na Bíblia, que ele estava indo para o local do sacrifício, e Jesus estava vindo. Para vocês terem uma ideia, quando Jesus estava vindo, ele estava com a madeira amarrada nas costas, porque a cruz só vai se vai concretizar quando chega no Gólgota. Essa madeira larga nas costas, e no peitoral escrito: este é o rei dos judeus, Jesus Nazaré, o rei dos judeus, como sinal de blasfêmia contra Jesus. E Simão Sirineu estava em pé. Simão Sirineu coloca as vestiduras brancas, irmãos. Ele teria que entrar lá no local de sacrifício. Então a Páscoa aqui, eu quero dizer para vocês que Páscoa não tem nada a ver com coelho, não tem nada a ver com ovo de Páscoa. Isso é uma invenção, é paganismo. Que Páscoa judaica, vocês vão saber daqui a pouco. Eu vou explicar para vocês a Páscoa judaica, porque eu preparei aqui uma Páscoa judaica para vocês. Então, naquele momento, a Páscoa simbolizava o cordeiro pascal, que o cordeiro seria sacrificado, e o sangue aspergido, e caía nas vestiduras brancas daquelas pessoas, representando as suas tribos, para que ele voltasse para sua casa. Quando ele voltasse para casa, ele tirava aquela túnica, colocava na mala, e ele tinha que chegar lá na casa deles e contar o que aconteceu. E Simão Sirineu estava ali na porta, e a Bíblia fala que Simão tinha colocado as vestiduras brancas. Ele ia entrar, e ele então para num canto, e vem aquele homem com aquele pedaço de madeira nas costas, e Jesus cai ali naquele lugar. E quando Jesus cai, os soldados da guarda pretoriana obrigam a Simão Sirineu
a pegar a Jesus e levantar ele, ajudar ele a carregar a cruz. Simão não poderia manchar aquela túnica, somente o pingo do cordeiro lá dentro do sacrifício, lá na Páscoa judaica. Mas a Bíblia diz que quando ele passa do lado de Jesus, antes de abraçar Jesus, Jesus coloca a mão no ombro dele. Quando Jesus coloca a mão no ombro, nem ele sabia o significado disso, nem ele percebia o significado da mão no ombro. E ao colocar a mão no ombro, Simão Sirineu levanta e ajuda Jesus a carregar a cruz. Qual é o significado, pastor, da mão no ombro? Vou explicar para os irmãos. Dentro do povo de Israel, toda criança ela é treinada numa escola judaica, e quando ela atinge a idade de 12 anos, ela é passada no meio dos mestres da lei da época, e os mestres iam interrogar essa criança com 12 anos, e essa criança teria que explicar todas as perguntas que os mestres, os conhecedores da lei, perguntassem para ele. Se ele errasse qualquer coisa, ele era reprovado. Ou seja, se ele respondesse, é porque ele era chamado para ser mestre, ele é chamado para ser sacerdote, ele é chamado para uma tarefa. E para vocês terem uma ideia, todos os discípulos de Jesus eram contemporâneos de Jesus, e todos eles já tinham sido reprovados. Nenhum deles passou, eram reprovados. E aí você vai vendo que Jesus, ele entra, quando a Bíblia fala que quando Jesus entra no tabernáculo para discutir a lei com os mestres da lei, nem Maria e José acreditavam que Jesus teria condições de responder qualquer coisa a respeito da lei. E eles vão embora e deixam Jesus ali. E quando Jesus entra naquela sinagoga, e eles perguntam sobre o livro de Gênesis, eles perguntam sobre o livro de Êxodo, de Levítico, de Deuteronômio, dos pequenos profetas, e Jesus responde tudo ao pé da letra. E existem duas maneiras, vem cá, presbítero, duas maneiras quando a pessoa é aprovada, ela é reprovada. Quando ela é reprovada, ele faz um aperto de mão e diz: olha, você foi reprovado para ser sacerdote, você vai plantar, vai constituir família, acabou para você. Esse é a despedida daqueles que foram reprovados. Mas aqueles que eram aprovados, os sacerdotes chegavam e colocavam a mão sobre o ombro dele. E quando colocava a mão sobre o ombro, é porque ele foi aprovado que agora ele poderia ser sacerdote, ser rei e ser profeta. Jesus, aos 12 anos, os sacerdotes colocaram a mão no ombro dele. E Jesus colocou a mão no ombro. Jesus estava aprovando a Simão Sirineu, estava aprovando ele. Aí você vai entender a história. A Bíblia diz que Simão sai dali com aquela roupa toda suja de sangue, e ele coloca aquela roupa túnica, ele coloca dentro da mala e vai para sua casa, lá em Cirene, ou na Etiópia, como vocês querem entender. E lá Simão tinha dois filhos, Alexandre, e o outro chamava-se Rufo. E Rufo era estudioso da lei. Alexandre não se metia muito com essas coisas, mas Rufo não. Rufo, ele era estudante da lei. E Rufo chegou, quando o pai chega lá na sua tribo, ele tem que explicar o que aconteceu, como é que foi o ritual com a ovelha, mostrar a túnica suja de sangue. E então Simão explica a sua família o que havia acontecido com ele, e disse: eu estava em pé, eu ia entrar na sinagoga, mas a guarda pretoriana, ela me obrigou a ajudar aquele homem que estava sendo levado para ser crucificado. E aí Rufo, ele estudioso, ele disse: pai, eu vou dizer para o senhor, está escrito na lei dos profetas. E ele explicou exatamente isso: papai, olha, é assim. Quando aquele homem lhe colocou a mão no ombro, ele estava te aprovando como sacerdote. Aleluia!
Ele estava te aprovando, papai. Olha que coisa linda, gente. Por causa disso, lá, aqueles judeus estavam crescendo na Etiópia. Eram judeus negros, porque fazia parte da família. Como estão entendendo? Mas onde eu quero chegar? Eu quero chegar, meu irmão, que quando Deus aprova, Ele aprova mesmo. Quando Ele desaprova, Ele desaprova. Eu quero dizer que para nós hoje aqui, preste bem atenção, Deus nos chamou para ser sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Eu quero dizer para você que lá na lei do Velho Testamento precisava de ser aprovado, mas agora, pelo sacrifício da cruz, o sacrifício do Calvário, o Senhor nos chamou para ser santo, para ser aprovado por Ele, para ser, aleluia, ser testemunha dEle na terra. Quantos acreditam? Digo amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos encontrar a respeito de Rufo, lá em Romanos capítulo 16, versículo 13. Quando Paulo estava saudando as famílias, ele disse Saulo, Alexandre e Rufo, onde dizendo que Rufo fazia parte da família, fazia parte de obreiro fiel, que estava lá na Etiópia, que hoje, antigamente é Cirene, agora pertence à Síria. Ou a Etiópia, ultimamente, nem sei como está lá nesse momento. Então preste bem atenção. O sacrifício, Simão estava em pé, ele ia entrar para o sacrifício, mas agora ele estava encontrando com Jesus de Nazaré, aquele que salva, aquele que liberta, aquele que transforma, aquele que muda o homem. Ter um encontro com Jesus foi a coisa mais linda para Simeão, porque na sua família se passaram a pregar o evangelho naquele lugar.